Então, Arnor, você pode dizer seu nome, sua idade e onde você nasceu? Arnor Milton, nasci em Marília, estado de São Paulo, e atualmente 73 anos. E hoje você mora aqui na casa, na famosa Casa das Bonecas? Exatamente, moro aqui tô aqui há 5 anos, eu vim de Itapevi para cá. Uhum. A Casa das Bonecas, ela é meio, não é muito famosa na internet, mas tem alguns vídeos das pessoas falando sobre as bonecas lá de Itapeva, tem muita gente que fala, né? Eu queria começar te perguntando tem algum significado para as bonecas e o que tem por trás dessa ideia? Bem, as bonecas, quando eu morava em Itapevi, eu tinha lá um bosque e ela era espalhada nesse bosque. O pessoal, quando fazia Halloween, essas coisas, era brincadeiras, né? E aí, quando eu vim para cá, só tinha essa árvore. Então, aí eu coloquei essas bonecas nessa única árvore. Então, ela deu um destaque, né? E hoje é até ponto de referência. E essas bonecas eu digo que são sonhos descartados, tá? Por que sonhos descartados? Cada boneca daquela tem uma história que a gente desconhece, né? Mas uma criança no Natal, um aniversário, alguma, né, nesse sentido, ganhou, sonhou, brincou. Inclusive os pais, a avós devem ter sonhado também com a brincadeira dessa criança. E por alguma razão chegou um momento que elas foram descartadas, né? E então, para mim, o que significa é isso, sonhos descartados. E o que eu posso falar também? E aí, eu vejo dessa forma. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, por que você enforcou as bonecas? Eu digo, não, eu não enforquei as bonecas, eu só pendurei. Quem está enforcando é quem está vendo ela enforcada. Uhum. Para mim, estão penduradas. E o que você acha das pessoas que sentem medo? Porque quando eu passei a primeira vez, a gente ficou muito assustado. De dentro do carro, a gente não sabia o que era. Você sabe que você causa essa impressão nas pessoas? Né? Sim, sim. Agora, o que é o medo? A gente tem medo do que desconhece. O que você conhece, você não tem medo. Então, eu acho que é lógico, né? Que eu também não posso querer... De uma certa forma, eu fiz para causar também, né? Isso é um fato. Mas eu acho que se a pessoa se achegar e querer tirar as dúvidas, ela vai aprender um pouco mais. E esse medo, esse pavorzinho, acaba indo embora, porque ela vai entender o que eu acabei de falar para você, o significado que para mim, são sonhos descartados. Né? Então, muitas pessoas, ainda as que desconhecem, passam, xingam, né? Fala macumbeiro e não sei o quê, apesar que macumbeiro também não deixa de ser a religiosidade de uma parte de pessoas, né? E que também não teria nada, né? Mesmo que eu fosse, entre aspas, aí, seria minha religião, né? E também não teria nada a ver. O pessoal te xinga aqui quando passa na frente, às vezes? Alguns, é raro, mas é aquela coisa, você entende, porque você também está provocando. Uhum. Então isso eu aceito, porque eu sei que eu estou provocando. Mas você provoca para revelar o que já tinha dentro da pessoa. É para isso que você faz? Não o intuito esse, mas você acaba percebendo, né, de dentro de cada pessoa o que realmente ela tem. Né? Porque a gente não está aqui para julgar, culpar, né? Você observa, apenas observa e fica na sua. Vocês se consideram um artista? Olha, eu não me considero. Algumas pessoas já me disseram que eu venho a ser esse artista, né? Mas eu não, eu faço mais assim como é que se fala? Espontâneo, sem pretensões de vamos dizer, fama ou qualquer coisa, ser reconhecido como tal, né? Não, normal. Não quero ficar para posteridade, né? Vamos dizer assim. Eu acho que passando por aqui, não prejudicando, a minha parte está feita. Você nunca teve a vontade de trabalhar com arte, porque você é poeta também, né? E poesia também é arte. Você escreve lá no site, como é Recanto das Letras, né? Isso. Você escreve poesias lá, então você sempre teve uma inclinação para arte.
Sim, gosto. Criatividade. Eu tenho muita criatividade. Isso eu não nego, né? Eu tenho bastante criatividade. Então, isso acho que puxa um pouco a arte, né? Mas eu não vejo assim como artista. Eu diria mais arteiro. Eu diria mais para arteiro do que para artista, entendeu? Então, mas são coisas que você traz coisas diferentes para as pessoas. E eu acho que isso é bom, né? Não prejudicando, o que você puder fazer de diferente é sempre bom. E você disse que você mora aqui nessa casa há 5 anos, né? 5 anos. Nos seus poemas lá, você escreve bastante sobre solidão e como isso não é um problema. Sim. Você mora aqui sozinho. Você mora sozinho há quanto tempo? Eu tô sozinho desde 2013. 2013. Que eu estou realmente só, né? Vamos colocar assim, desde 2013. Porque eu tenho o seguinte, eu me considero solitário, mas sem solidão. Entendeu? Então eu acho que você ser solitário é bom, né? Como é que se diz assim? Se você se adapta a isso, né? Não é todo mundo que se adapta a isso. Mas você não pode sentir solidão, porque a solidão ela vai pesar. E ser solitário, não. Você já sentiu solidão? Às vezes sente, mas aí, por exemplo, eu me recupero, né? Porque de uma certa forma também vem a ser uma opção, né? De uma certa forma, que você vai, por exemplo, igual eu, 73, né? Então eu já tive a minha vivência, eu sei que eu estou descendo minha montanha, né? Então eu não vou viver mais 73 anos. Então eu acredito, penso eu, né? Vamos dizer, você pega uma média aí do brasileiro para 76. Então, entre aspas, a minha média está chegando, que eu estou com 73, 76, né? Isso também não me apavora, mas eu acredito que pela minha saúde, pelo meu modo de vida, talvez até uns 85 eu vá. Uhum. Talvez, né? Aí já é uma... Então eu estou tendo esse privilégio de ter uma vida longa, né? Uhum. Que eu digo ser idoso, não velho. Né? Então você teve uma vida longa, você é idoso, você não é velho. Velho é quem quer ser. E você optou pela solidão ou aconteceu? Aconteceu. Na realidade as coisas foram acontecendo, né? E aí depois você, como é que se fala? Você acaba se habituando a ela. Que na realidade, posso me alongar um pouquinho? Claro, à vontade. Então, eu fui criado num orfanato. Então, do 0 aos 7 anos, eu morei com meu pai e minha mãe, meus irmãos. Aí, com 7 anos, eu fui para um orfanato em Araraquara, Lar Juvenil, São Domingos Sávio. Aí eu fiquei lá até os 16. Fiquei internado nesse orfanato até os 16. Por que você chegou lá? Só para antes da gente seguir a história. Porque a minha mãe abandonou meu pai naquela época. Minha mãe abandonou meu pai. E nós éramos em 6. A minha irmã mais velha, na época, isso você pega aí 57, tinha 13 anos. Então uma menina hoje de 13 anos é bem esperta, né, para uma menina de 13 anos lá daquela época, né? Então o meu pai, ele era pedreiro e ele não tinha como cuidar da gente e trabalhar, né? Ao mesmo tempo que era tudo catatal, tudo pequenininho. Na época eu estava com 7 anos, o meu irmão mais novo, 7 menos 4, uns 4 anos mais ou menos, o mais novo. E a mais velha, 13. Então, de uma certa forma, ele foi obrigado a nos colocar nesse orfanato, né? Então, colocou eu e meus 2 irmãos, que já faleceram também, nesse lar juvenil, e as minhas irmãs num chamado Cristo Rei. Tu disse que a sua mãe abandonou seu pai. Sim. Como que é essa história? Jovem, eu sinto muito não poder ter detalhes, porque como eu era muito pequeno, e quando eu saí do orfanato com 16, eu vivi com meu pai 2 anos, aí eu me aventurei para São Paulo.
Entendi. E aí daí pra frente praticamente foi só. Então dos 7 aos 16 no orfanato. Isso. Como é que era a vida lá, você lembra? Olha, jovem, o que eu posso te falar? Não foi bom, muito bom, vamos dizer assim. Também não foi ruim. Me moldou. Se eu sou o que sou hoje, foi ali que eu aprendi. Né? Eu não tive a educação do meu pai, né? Que eu não convivi com ele. Mas se eu sou hoje o que eu sou, foi lá que eu fui moldado. Era católico? Era da prefeitura? Isso. Era católico, né? Na realidade, um padre que ele teve ele tinha esse dom com ele fundou esse orfanato, né? Ele chamava-se Padre Francisco Sales Culturato. Ele gostava, ele fez aquilo, ele gostava, então ele acolhia as pessoas. Aí, mais ou menos em 63, ele faleceu. E aí foi indicado pela igreja um outro, esse era um cônego. Só que esse não tinha o dom que aquele lá tinha, aquele lá fez. Esse ali foi mandado cuidar. Né? Então aí a coisa mudou muito. Então aí aquilo que eu aprendi de catolicismo com um outro padre, esse já me... Desanimou. Exatamente. Te afastou me reverteu tudo. Isso. Aí... A partir daí, tentei ir para outras religiões, e qualquer delas que na época não existia os edis da vida, né? Naquela época não existia esses caras aí que hoje exploram, né? A fé das pessoas. Mas eu tentei em tudo, até em Umbanda fui, mas não me encontrei em nenhuma. Então até que eu encontrei o meu particular, entendeu? Então o meu particular a gente se entende. Ele sabe o que eu faço, quem eu sou, né? E não me cobra, não me impõe castigo. Ele sabe o que eu digo para as pessoas: se houver algo além, melhor do que essa vida, eu estou tranquilo que eu vou para esse lugar. Então, de 7 aos 16 no orfanato. Aí depois que você sai de lá, o que acontece? Aí eu fui morar com meu pai, morei com meu pai durante 2 anos. Né? Aí quando eu fiz 18, aí eu resolvi vir para São Paulo. Né? Vim para São Paulo para... Interior não tinha, né? Você não tinha como se virar, vamos colocar assim, né? Empregos em si, né? No interior não tinha muita coisa. Em que pese Araraquara era uma cidade grande, né? Mas para quem saiu do nada e não sabia nada de nada, né? Então se tornava mais difícil, né? A evolução, vamos dizer, até financeira da gente, né? O pessoal. Então eu morei com o meu pai esse período e aí eu me aventurei para São Paulo. E quando você voltou a morar com seu pai ali, durante esses 2 anos, a relação estava boa? Você tinha alguma mágoa de ter sido botado no orfanato? Mágoa não, porque eu entendi a situação dele, né? Porque não foi uma opção dele. Ele teve essa necessidade, entendeu? Então esse lado eu vejo. Agora, depois, mais para frente, sim, que eu raciocinei um pouco melhor, que, por exemplo, quando aí minhas irmãs, meus irmãos também saíram, né? Foram internados eu e meus irmãos, né? Só que os meus irmãos saíram antes. Não sei assim as razões, não saberia te dizer. Mas eu sei que eles saíram antes e depois vieram para São Paulo, acabaram encontrando minha mãe aqui em São Paulo e tal. E aí meu pai morava sozinho, aí uma coisa que ficou um pouquinho de mágoa é isso, que a partir do momento que ele estava só e eu já estava grande, né? E aí ele poderia ter me, entre aspas, resgatado, né? Vamos falar assim. E por alguma razão, não sei qual, ele não fez. Então isso não assim, sabe, aquela coisa pesada. Eu só queria entender também, só isso. Né? O porquê que ele não, vamos dizer, eu entendo que na hora necessária ele colocou. Isso é aceitável. Né? Agora só não entendi depois que ele poderia ter, né, que ele já estava morando sozinho,
né? Nós, né, crianças, já tínhamos, de uma certa forma, crescidos, né? E ele poderia ter me resgatado lá e não o fez, né? Mas isso também não é uma coisa assim que me pesa, sabe? Às vezes eu penso assim, mas não... Já passado, né? Mas até hoje essa dúvida passa na sua cabeça? Não, porque não há o que mudar. Não há o que mudar. Né? Então, se... Era o que tinha que ser. Quando que você aprendeu a aceitar as coisas da vida, assim, dessa maneira? É a vivência, cara. É a vivência. Então, conforme você vai ficando idoso, você vai vendo que cada vez mais você precisa de menos. E você vai aceitando, né? Porque tem coisas que você sabe, você tenta mudar, não dá para mudar. Você faz planos que você não realiza e você realiza coisas que você não planejou. Então isso vai te amadurecendo, né? Isso vai te trazendo essa paz que eu acho que é mais importante, é exatamente não correr atrás de felicidade, mas sim da paz. Porque se você tiver paz, tudo de bom te agrega. É a felicidade, é bom humor, é boas companhias. Se você tiver em paz, tudo de bom te agrega. Agora, você correr atrás de felicidade, você não tem paz. Teve algum fato específico que fez você entender isso que você acabou de falar? Não específico, mas eu volto a dizer para você, a longevidade, né? O dia a dia, você vai percebendo. Então, se você se torna um cara observador, e isso eu sou, então você observa mais, fala menos, né? Reclama menos, faz a sua parte, sabe? É você lutar por você. Porque às vezes você até quer ajudar pessoas, mas essas pessoas também não querem ajuda. Então você tem que entender isso, sabe? E tocar a sua vida. E eu acho que é o essencial. Você estar em paz e não prejudicar ninguém. Né? E às vezes você querendo que a pessoa melhore e ela não quer melhorar, você não está ajudando, você está prejudicando também. Aí depois que você morou com seu pai, esses 2 anos, você disse que foi para São Paulo. Isso. E lá foi atrás de emprego para sobreviver. Isso. Aí eu cheguei em São Paulo em 68, Bom Retiro. Eu morei ali no Bom Retiro. E ali eu comecei, um dos meus primeiros serviços foi numa loja de confecções, que eles faziam esses bordados, né? Fazia bordados, então eu fazia os desenhos. E as costureiras lá, através daquele desenho, faziam os bordados nas camisetas, uniformes, naquelas. E foi ali. E aí eu fui tocando o meu barco por ali. Aí o meu irmão mais velho que eu encontrei quando vim para São Paulo, né? Ele mudou para Guarulhos. Aí eu fui morar com ele em Guarulhos. Não deu certo. Aí eu fui morar em... Como é que chama ali? O Jardim São Paulo. Fui morar no Jardim São Paulo em Santana, Tucuruvi, para aquela área ali. E aí depois fui morar com uma outra minha irmã. E as coisas não, vamos dizer assim, nada contra, mas assim, nada de brigas. Mas as coisas não foram evoluindo, né? Então eu fui sempre procurando o meu canto. E aí depois que eu estava morando com a minha irmã, aí eu trabalhava no Banco Nacional do Norte, né? Já falido também, né? Ou comprado por outros. E aí eu fui morar com mais 3 colegas que trabalhavam em bancos também. Um trabalhava, na verdade, na IBM, um no Safra, e o outro colega trabalhava comigo no Banorte. Aí fui morar com eles. Aí daí para frente eu
eu toquei minha vida praticamente até 79. Aí em 79 eu me casei e fui morar no Limão. Lá em São Paulo também, né? No bairro do Limão. Bairro do Limão. Então você chegou em São Paulo trabalhando numa fábrica e foi trabalhando até chegar num banco. Isso. Mas esses trabalhos de fábrica, eles eram muito difíceis? Não, tranquilo. Era tranquilo? Olha, o que a gente pode falar em termos de serviço, né? O serviço você tem a necessidade de ganhar o dinheiro, né? Por exemplo, hoje eu estou aposentado, aquilo que eu brinquei com vocês de 7 dias por semana, né, para não fazer nada, 24 horas por dia para não fazer nada, e 7 domingos por semana, né? Por quê? Porque hoje o governo me devolve o que eu emprestei para ele, né, que é a aposentadoria. O governo não me dá essa aposentadoria, ele me devolve o que eu guardei lá na caixa dele, né? E então hoje eu não preciso trabalhar. E naquela época eu não gostava de trabalhar, mas tinha a necessidade de trabalhar. Então, aonde foi, deu, me sustentou, não posso reclamar de nada, entendeu? Tive bom serviço, tive serviços ruins, mas aceitando e tocando barco. Qual que foi o pior que você lembra? Olha, eu acho que o pior serviço que eu fiz foi ser gerente do Motel Le Jardin, ali na Ponte do Limão. Porque ali eu pegava das 18 às 6 da manhã. E então eu trabalhei ali praticamente um ano sem viver. Só quando eles me mandaram embora de lá, é que me caiu a ficha que eu tinha passado um ano sem viver. Porque durante o dia era dormir, você chegava em casa, dormia e daqui a pouco a minha esposa estava me chamando e parecia que você tinha dormido 5 minutos ou menos que isso. Então, e aí lá era o trabalho à noite, então você não tinha contato com televisão, você não tinha contato com jornal, você não tinha contato com nada. Você simplesmente era trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, trabalhar, dormir. Então, um ano eu passei nisso e acho que para mim foi o pior serviço que eu tive. Que não que fosse ruim administrar tudo, o motel, coisa assim, mas o não viver de fato, que aí caiu a ficha que eu não vivi um ano. E você sempre teve essa vontade de ir pro meio do mato e morar isolado? Ou isso foi uma coisa que aconteceu? Aconteceu também, jovem. Eu falo para você, são coisas que não são muito planejadas, elas vão ocorrendo. Por exemplo, o que eu falei para você agora. Quando eu cheguei aqui, eu olhei daquela janela ali para baixo, eu falei, encontrei meu lugar onde eu vou morrer. Entendeu? E agora eu falei para você, tô indo para outro canto. Né? Não tinha nenhum aspecto de revolta com esse sistema de trabalho, da cidade grande? Não, você viveu o que tinha que viver. Vivi o que tinha que viver. Porque eu vi um poema teu falando sobre acho que é o cheiro da roça. Que você fala que todo mundo devia pelo menos experimentar essa vida no campo, né? Sim, que a da cidade é uma vida muito esquisita, muito estranha. A cidade, você tem muito individualismo. O campo você tem mais companheirismo geral, sabe? O pessoal do campo é mais receptivo, te ajuda mais, entendeu? É mais humilde. O campo você não tem luxo, você tem fartura. O campo você não tem luxo. Você tem simplicidade, mas você tem fartura. Isso é, se você fizer essa fartura, né? Porque não adianta aquela coisa, esperar tudo de Deus, né? Porque tudo se Deus quiser, Deus dará, Deus não sei o quê. Não, você tem que fazer a sua parte. Você falando sobre religião, né? Que você encontrou a sua própria visão. Você acredita em Deus? O meu Deus, eu encontrei ele numa folha de papel que se chama Deus de Spinoza. É um texto, tá? Em que Spinoza, ele perguntado a ele quem era Deus, o que era Deus para ele, e ele então
exemplifica o Deus dele. E aquele Deus que ele descreveu me calhou. Eu acho um Deus viável. Você lembra o que era explicado ali, mais ou menos? Sim, ali eu até peço para você, que é um texto meio grandinho, eu não sabe, eu vou resumir, mas se você puder dar uma lida lá, Deus de Spinoza, você encontra na internet, você encontra. É Deus de Spinoza. Então ele te coloca assim, mais ou menos, tá? Vou ser bem simples, que eu não me lembro muito. Mas que é um Deus que ele não te cobra. Tá? Um Deus que não tem esse inferno que a religião te coloca. Porque Deus, ele é Pai, ele não vai querer que você fique queimando na eternidade, né? Você não precisa ir numa igreja rezar. O que você tem que ver é a natureza, é observar, é agradecer. Né? Não é a igreja que vai te... Né? Você ora para Deus, é agradecer, porque eu, sinceramente, eu não tenho o que pedir a Deus. Eu só tenho que agradecer. Eu não preciso de nada, 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 nada. Sabe o que é isso? Você se sente feliz o tempo inteiro? Muito, cara. Muito, muito. Muita paz, paz. Eu não olho a felicidade, mas eu olho a paz. Que te traz para a felicidade. Que né? me traz essa felicidade, exatamente. Entendeu? Então eu estou sempre de bem com a vida, sempre de bem com as pessoas. Falo para você, eu não tenho inimigo. Agora, se eu sou inimigo de alguém, para mim não está dizendo nada. Ficar sozinho te ajuda a encontrar essa paz? Sim. Ajuda. Mas eu volto a dizer, né? É você saber ser solitário e não sentir solidão. Uhum. Tá? Porque isso vai também, acho que de pessoa a pessoa, né? Eu não posso me exemplificar para o mundo. Né? É de cada um. É de cada um. Mas para você a solidão é uma coisa importante? Não. Solidão, não. A solitude. É isso, a solidão. É isso. É uma coisa importante para... Para mim, se torna, né? Se torna. Por exemplo, eu prefiro estar só do que estar ouvindo besteiras, sabe? Conversinhas bobas. Negócio aí, por exemplo, igual TikTok, internet, por exemplo, televisão. Televisão eu não tenho há mais de 10 anos. Não vejo um programa de televisão. Sabe, há mais de 10 anos. Isso me traz paz. Porque eu vou falar para você assim, que me interessa, o que eu posso ajudar lá na faixa de Gaza? O que eu posso fazer? Nada. Agora, na realidade, o que eu posso fazer na Rússia? Né? Nada. Agora, no meu ver, na Rússia, eu vou pegar a Rússia primeiro. Para mim, o que deveria ser feito? Pegar como que era? Zelensky. Pegar o Zelensky e pegar o Putin, dar um revólver para cada um e faça um duelo, vocês dois. Ou no ringue, né? Com luva. Também, né? Faça alguma coisa, vocês dois. Aquele que vencer, tudo bem. Então o outro... né? Sim. Agora, você vê, eu mando os meus conterrâneos se matar ou ir morrer. Eu mando meus conterrâneos ir morrer, mas eu estou em segurança. Mas meus conterrâneos vão morrer lá. Em nome seja lá do que for. E aí, mesma coisa, os chefes lá do Hamas ou de Israel, faça a mesma coisa, dá uma arma para cada um desses e duela. Se morrer os dois, entram outros dois, né? Se não tiver um acordo, para lá, vai para o duelo também os dois. Então vão morrendo eles e não a população. É meu modo de ver. Uhum. Entendeu? Meu modo de ver. Então, peraí. Há quanto tempo que você não vê televisão, rádio, jornal? Você vê poucas coisas na internet? Pouquíssimo. Muito, muito pouco. Acabo sabendo de alguma coisa que também pode ser interessante ou não ser interessante, né? Por conversas de amigo, ou de repente alguém manda
Que na internet mesmo eu uso mais como é que chama ali, o WhatsApp. Sim. Né? Então alguém manda alguma noticiazinha, alguma coisa. Aí também vejo aquilo, já apago, Sim. não traz. O que não agrega, não adianta você se interessar. Mas você acha que de alguma forma existe em você uma certa revolta em relação a como o mundo acontece? Não. Não é o mundo. São os dirigentes do mundo, né? Porque o mundo em si, o mundo é perfeito. Né? O mundo é perfeito, tudo gira conforme eu chamo o universo, né? Ou o meu Deus aí o meu deusinho particular, vamos colocar aí, tudo funciona perfeitamente. Né? Agora, os homens, sim, é que desgramam os outros homens. Eu acho que, talvez, levando um pouco para brincadeira, eu às vezes fico pensando assim, o que será que os dinossauros fizeram para Deus para ser exterminado, entendeu? Porque o que o homem faz e continua, não dá para entender, cara. O que o homem faz hoje contra o próprio homem, ou mesmo em falando em religiosidade, tá? Não em Deus, falando em religiosidade. O que esses homens fazem em nome de Deus é um absurdo. E Deus acabou com os dinossauros e não acabou com ele, não acaba com esses caras. Então, eu acho que os dinossauros fizeram alguma coisa muito pesada. Muito pesada. Então, eu vou reformular a pergunta. Você acha que você tem uma certa revolta pela forma como os homens se organizaram nas sociedades, e esse teu movimento de vir morar sozinho no meio do mato seria um ato de revolta contra isso? Não seria uma revolta, tá? Eu falo para você assim, ó, eu carregar mágoa, eu carregar revoltas, eu carregar coisa ruim dentro de mim, quem paga sou eu. Então, vamos dizer assim, eu vejo nisso apenas um escape, sabe? Você se isolar, não ter conhecimento de coisa que não te interessa, já, sabe, é onde você encontra paz. Por exemplo, vamos supor que eu estou brigado com ela, não me interessa a vida dela, entendeu? A vida dela é ela que tem que viver, ela, né, bem ou mal, é ela, né? Eu não me interesso pela vida dos outros, né? Se for para ajudar e se a pessoa quiser ajuda, tudo bem, a gente está aí para ajudar. Por exemplo, aqui mesmo, né? Então eu tenho um galãozinho ali de gasolina, vira e mexe, passa alguém que precisa, né? Acabou gasolina aqui e tal. Então a gente dá um auxílio, né? E aí nesse auxílio também, às vezes você vê, você arruma gasolina para alguém, leva até o galãozinho e depois também, ó, não tá nem aí, entendeu? Então quem tá errado não sou eu, é ele, entendeu? Então essas pessoas vai fazendo você a eliminar, às vezes, as pessoas boas de perto de você também. Então você vai se sentindo, né, não revoltado, mas desgostoso, vamos colocar assim, né? Uma coisa assim, leve, não é coisas pesadas. Então eu procuro ter minha alma bem em paz mesmo, né? Então é o que eu volto a dizer, a hora que eu me for dessa dimensão aqui para outra, eu não creio. Mas se houver uma coisa melhor e uma pior, eu estou tranquilo porque eu sei que eu vou para melhor. Não há motivo de eu ir para pior. E lá nos seus poemas você fala bastante sobre a morte também, né? Sim. E você, pelo que escreve lá, você aceita com muita paz essa ideia de não existir mais. Sim, tranquilo. Quanto a isso, sim. É como eu disse para você agora há pouco, né? Que a média do brasileiro é 76, né? Vamos dizer assim. Eu estou com 73, então, entre aspas, automaticamente eu tenho mais 3 anos, né? Mas eu tenho, assim, comigo, que pelo menos nos 85 eu acredito que ainda chego, né? É uma previsão minha, sim, né? Não é que eu vou, né? Quando eu falo isso com alguns colegas, falam, não sei o que, você vai ver tanto, né? Vai ver bem mais, você tá... Não, eu não estou pedindo para morrer. Estou dizendo que se eu chegar, que provavelmente eu chegue aos 85, né, pelas minhas condições. Eu acho que eu chego até lá.
Mas como é que faz para aceitar tão bem a morte? Porque esse assunto deixa as pessoas muito assustadas, né? Encarar a própria morte é uma coisa muito tensa para a maioria das pessoas. Sim, mas aí que tá, é a ignorância. É ignorância. Infelizmente, o povo brasileiro, além dele ser ignorante, os nossos governantes fazem eles serem mais do que são. Né? Porque para eles é interessante o povo ignorante. Porque, cara, a morte, você nasceu, você vai morrer. Uma árvore nasceu, ela vai morrer. Um animal nasceu, ele vai morrer. Não tem jeito. Então, como eu disse, você pode ficar idoso, né? É um privilégio. Para quem fica idoso é privilégio, porque ou você fica idoso ou morre novo. Né? Então, morrer novo não é vantagem. Né? A vantagem seria exatamente você poder chegar a ser idoso, não velho, porque velho é quando você reclama de tudo da tua vida, você não fez nada por ti, ou às vezes até fez, mas não, por alguma razão a coisa não evoluiu como você pensava. E a morte é uma coisa certa, não tem para onde correr, entendeu? Mas você já teve medo de morrer antes de ter esse conhecimento? Não, nunca tive. Se me permite, eu vou até contar uma passagenzinha para você. Brincando com essas pedras ali, teve um dia, uma pedrinha pequena, mais ou menos desse tamanho. Ela me bateu de raspão na cabeça. Mas nada, não fez nada de nada. Não dei nem importância. Só que depois de uns 20 dias eu fui para Sorocaba, fui ver um triciclo para comprar lá, fui de moto. E quando eu estava voltando, eu senti que eu não conseguia manter a moto numa reta. Entendeu? Eu colocava a moto aqui, daqui a pouco eu estava lá do outro lado da pista. Ia zigue-zagueando, vamos dizer assim. Eu não conseguia. A hora que eu cheguei aqui, eu falei para um colega meu, olha, eu vou no médico, eu acho que eu tô com labirintite. Eu tô com labirintite, eu vou passar no médico. Aí ele falou, olha, minha mãe já notou que você está puxando de uma perna e está com o ombro caído. Eu falei, não, é que eu estou usando o chinelo, o tênis como chinelo, né? Então é por isso que eu arrasto. Tudo bem, fomos para lá. Aí chegou lá, já me levaram para Extrema, de Extrema já me levaram para Pouso Alegre, e na mesma noite já fizeram uma cirurgia que eu estava com um coágulo na cabeça. E aí o médico falou, o senhor caiu de moto, né, sem capacete e tal. Não, de jeito nenhum. E nem lembrava da pedra, entendeu? Não por esquecimento, mas pela... como é que fala assim? Não teve efeito nenhum. Foi insignificante. Então não lembrava dela pela insignificância que foi esse acidente em si. E aí, depois foi feita a cirurgia, tudo bem. Aí depois de 30 dias, fez uma nova tomografia para saber como que estava. Aí o médico falou, olha, não foi 100%, vamos ter que fazer de novo. Tudo bem. E aí na sala, na mesa de cirurgia, para essa segunda operação, o médico falou para mim, olha, a gente vai te apagar, você vai ouvir a gente cantando, né? Que a gente vai cantar aqui, se você não se assuste se você ouvir uns cantos, né? Que a gente faz isso para descontrair, etc. Ó, doutor, desde que o senhor não cante música fúnebre, esteja à vontade. Fique à vontade. Então, eu não tenho esse receio, entendeu? Não tenho por que ter esse receio de morrer. Acho que, já que a gente está falando de morte, a gente pode falar sobre esse quadro que tem aqui com a calcinha. Sim. Porque você contou em off antes a história que tem a ver com o câncer que você teve. Isso. E você pode recontar a história que você contou em off aqui pra gente? Sim, sem problema. Então, eu fui diagnosticado em Itapevi com câncer de próstata, né, em 2014. Não, 2014. Em 2014 fui diagnosticado com câncer de próstata. E como eu sabia que em Itapevi não tinha muito recurso, né, a coisa ali seria mais... Então e como eu tinha trabalhado numa empresa de limpeza, e a gente fazia limpeza lá eu era técnico de segurança nessa época dessa empresa de limpeza, e a gente fazia lá no Instituto do Câncer,
Aí eu corri para lá para saber como é que eu faria, que procedimento que eu ia ter para ser atendido lá. Aí a balconista lá me orientou, tal, corri atrás, vim para Itapevi, fiz todos os trâmites que precisava e fui para lá. Aí fiz a cirurgia lá. E fazendo a cirurgia de próstata lá, eu fiquei totalmente impotente. Zero, 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 zero de potência, né? Só que antes de fazer a cirurgia, eles te contam uma história, né? Fala que não, que vai ser tudo bem, vai tudo funcionar normal, etc, etc, e que não é uma verdade, né? Então aí depois de um ano, eles me mandaram pro HC para fazer um implante peniano. E para fazer esse implante eu tinha que passar primeiro com uma psicóloga e eu precisava levar uma companheira, né, para ser aprovado esse pedido meu, né, esse encaminhamento meu. E na época eu não tinha ninguém, eu morava sozinho também lá e eu não tinha alguém que pudesse me fazer esse favor, né? Aí eu conversando com essa menina, ela chama Dulce, eu sou muito, muito, muito e muito grato a ela, né? Que ela deixou lá, ela saiu do serviço, ela é casada, ela tem 5 filhos, ela veio de São Carlos para São Paulo, simplesmente para me fazer esse favor, uma pessoa que eu não a conhecia, só conhecia ela pela internet, né? Pelo Face, não sabia quem ela era, como ela era, não tinha a mínima ideia de quem fosse ela. E aí ela veio para me dar essa força. Aí ela veio, a gente ia pro hospital no dia seguinte, né, para passar com a psicóloga. Então ela em casa ela tomou banho, lavou a calcinha e deixou essa calcinha pendurada no varal para secar, né? E no dia seguinte, na correria, que nós saímos de Itapevi para São Paulo, pro HC, e do HC ela já foi embora. E do próprio HC, eu já deixei ela na rodoviária e ela voltou para São Carlos. E aí, quando eu cheguei em casa, a calcinha estava lá no varal. Então eu fiz peguei eu tinha aquele quadro, né? Peguei o fundo azul, que seria o masculino, que a calcinha dela é rosa, que seria o feminino, e eu chamei esse quadro de intimidade, apesar que não teve intimidade nenhuma. Ali não houve intimidade nenhuma, mas eu chamo esse quadro ali de intimidade. É que talvez tenha sido até mais íntimo do que a gente considera intimidade, né? Sim, esse gesto dela. Sim, nossa. O gesto dela foi... Que palavra eu posso falar? Magnífico. Sei lá, se tiver alguma coisa além disso, é essa palavra que eu não sei. Vocês se conheceram no Face por causa dos poemas? Sim, exatamente. Ela, na realidade, era até antes do Face, era o Orkut. A gente eu participava de um grupo que fazia poesias, né? Mas era já um grupo mesmo, né? Todo mundo fazia suas poesias lá, né? E ela também participava. Tive algumas colegas que dali também, que já faleceram também, né? E foi dali. Aí acabou isso aí eu acabei encontrando ela no Face, né? Mas não sabia como era, quem era, a afeição, sabe? E eu fui na rodoviária e não sabia quem eu ia encontrar. Eu fui lá esperando ela, não sabia... Até que ela apareceu e tudo beleza. E nessa situação toda, eu puxei esse assunto porque a gente tá falando de morte, né? Nessa situação toda também não teve nenhum medo de morrer. Não, nunca tive. Eu acho que eu aceito, né? Porque eu penso nessa situação, vamos supor que você tenha um ente querido aí que venha a falecer ou que esteja a falecer. O que eu posso falar para você? É ter resignação, compreensão e aceitação. Se você tiver isso, sabe, você vai esperar.
Porque não adianta. Se você não aceitar, mas o fato ocorreu. É difícil? É difícil, mas com o passar do tempo, a tua vida, você não pode ficar parado ali. Ela vai... Mas nem todo mundo consegue ter essa noção de aceitar as coisas como elas são, né? Sim. Poucas pessoas chegam nesse nível, digamos assim. Sim, eu diria para você que talvez seja mais um dos privilégios que eu tenho, né? Que eu falo para você assim, eu sou muito privilegiado. Eu tenho privilégios assim que às vezes eu me assusto, porque eu sou muito e conheço pessoas muito melhores que eu que não têm o privilégio que eu tenho, entendeu? Então isso aí me deixa assim. Então eu acho que isso também é questão de mente, é questão de você aprender é o aprendizado, né, que você tem no seu dia a dia, é você saber o que é para você também. Por exemplo, hoje, né, vamos supor, entre eu e um rapaz, vamos dizer assim, que seja pai de família, mas que esteja com seus filhos pequenos, né? Seria complicado. Então aí, entre aspas, talvez eu tivesse medo, ou receio, ou alguma coisa nesse sentido, de morrer por causa das crianças. Hoje não, os meus filhos são tudo homens. Eles tocam a vida deles, passou essa fase para mim. Então hoje eu estou numa situação muito boa, muito boa. Você fala que está descendo a montanha, né? Você usa descendo a montanha tranquilamente, tranquilo. Porque eu subi minha montanha, né? Fiz o que eu deveria ou pude fazer, porque nem sempre a gente faz o que quer, mas é o que pode, o que dá, né? E meus filhos são do bem, né? Os 3 são do bem, estão bem. Eu estou bem, independentes todos nós um do outro. Então eu estou descendo minha... Eu não tenho o motivo de estar preocupado não só com a morte, ou com qualquer outra coisa. Eu não tenho motivos para isso, eu tenho paz. Eu acho que quando você atingir essa situação de paz, aí acho que talvez você vai entender o que eu estou passando hoje. O que você considera que foi o seu topo da montanha? O que você realizou? Meu topo da montanha, eu acho que é bem isso, né? Eu estou deixando, não sendo prepotente, mas eu sei que eu estou deixando o mundo um pouco melhor com 3 filhos que são do bem, né? Estou deixando o mundo um pouco melhor em algumas situações que eu fiz. Por exemplo, eu sei que pelo menos 3 pessoas, no mínimo eu sei que 3 pessoas, por algum conselho que eu dei, essas 3 pessoas me agradecem de eles terem galgado um pouco coisas que eles achavam que não conseguiria. E isso numa conversa como a gente está tendo aqui. Entendeu? Então eu acho que isso aí são essas coisas que... Eu não fiz grandes coisas, mas o pouco que eu fiz foi por bem. Entendeu? Então eu tenho essas 3 pessoas que já falaram para outras pessoas que foi, entre aspas, por influência, não influência minha, mas pela conversa que tiveram comigo, porque a decisão foram deles. Então está mais neles do que em mim. Eu apenas... numa conversa banal, eles aceitaram aquilo que eu falei. É engraçado porque quando eu te fiz essa pergunta, na minha mente eu estava em busca de algo material, alguma conquista material, de algum trabalho, de algum dinheiro, alguma coisa assim, mas você falou que o seu topo da montanha foi ter ajudado 3 pessoas. É muito diferente do que a gente está acostumado na correria da cidade lá. Muito diferente. O que eu posso falar para você emociona, sabe? Quando a gente fala que você conseguiu ajudar alguém, emociona a gente mesmo. Mas o que eu posso falar para você? O bem material, cara. Bem material. Por exemplo, isso aqui a gente pensa que é da gente. Essa casa, você pensa que é minha. Aquele carro, você pensa que é meu. Não é meu.
É tudo do governo. Isso aí só está na nossa mão para a gente usar e eles saberem de quem cobra o imposto. Isso só está no nosso nome. Não é nosso. A tua casa não é, se é que você tem uma casa, entre aspas, aí, no seu nome, ela só está no seu nome, ela não é tua. Essa casa aqui está no meu nome, não é minha. Deixa eu de pagar os impostos para ver como ela muda de nome. Então, o material, cara, é insignificante. O dinheiro, como dizem, não traz felicidade. E eu concordo com essa frase. O dinheiro ele te traz conforto. Ele não te traz paz. Ele te traz conforto, isso sim, aí eu concordo. Mas paz, o dinheiro não te traz, não. Ajuda é necessário, tá? Mas não é atrás do material que você tem que focar. Não é só o material, entendeu? Eu penso isso, por exemplo, como eu disse, a partir do momento que eu tenho de onde tirar meu sustento, para que eu vou trabalhar? Eu prefiro ficar vagabundeando, vamos dizer assim, né? Assim, não prejudicando ninguém, ajudando, plantando, vamos dizer, uma árvore que eu plante, eu estou melhorando o planeta. Uma árvore que você plante, não precisa ser, entendeu? Então é bem por esse lado que eu vejo. Material, e como eu disse, cada vez mais você vai entendendo que você precisa de menos para viver. Por exemplo, eu comprei lá, entre aspas, né? Comprei pelas obrigações, né? Então eu dei o dinheiro para uma pessoa, ela falou, eu estou te deixando essa casa no lugar do dinheiro que você está me dando. Eu poderia estar morando lá, grandão, espaçoso, mas eu não preciso de lá. Isso aqui atende minhas necessidades. Entendeu? Então é bem isso. Eu não preciso de uma roupa de marca, né? Para quem está vendo o programa agora, só para se situar, a gente está numa casinha menor aqui no terreno e alguns passos para nossa esquerda aqui tem uma casa um pouco maior e é isso que ele está falando agora, que ele poderia estar nessa casa maior, mas escolheu estar nessa menorzinha aqui. Isso. Porque você está em paz, não precisa de nada material. Exatamente. Então até mesmo para cá me dá menos trabalho. Uhum. Lá são 2 quartos para limpar, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Aqui não, é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui você decorou com várias coisas. Tem bonecos, tem um barco ali atrás, tem um urso, tem um monte de coisa aqui para quem tá vendo o programa, tá vendo, mas para quem tá ouvindo, só para saber que tem várias coisas. Então você decorou o lugar onde você mora com memórias, com lembranças. Sim, lembranças. Por que é importante no seu dia a dia ter essas lembranças visualmente colocadas para você lembrar? Caveira, vou colocar assim, que para mim particular, não particularmente para mim, mas geralmente a turma que eu frequento, que são motociclistas, triciclistas, né? Para nós a caveira é o símbolo da igualdade, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma caveira real. O que teria sido isso? Um homem, uma mulher, um preto, um japonês, um gordo, né? Você não sabe. Então isso é o símbolo da igualdade. A partir do momento que você tirou essa carcaça, né? Então você tem isso. Então isso aqui, ele representa a igualdade para todo mundo, né? Então se você despojar, né? Então essa coisa de ostentação, essa coisa de eu sou bonito, eu sou isso, aqui, não leva a nada. Então isso pra gente é o símbolo a caveira é o símbolo da igualdade, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um berrante, né? Que é uma coisa que aqui na roça você tem. Hoje em dia, o pessoal nem sabe o que é isso, não sabe tocar como toca, né? Coisas assim. Então essas coisas vão agregando e cada um vai tendo uma historinha, né? Tem ali, como eu disse para você, tem a história ali que eu acabei de falar da calcinha, tem aqueles 35 centavos, né, que eu ganhei com a pessoa, não por maldade, mas me imaginou como um mendigo, né, pela minha fisionomia. Então, você vê, pela minha fisionomia eu fui julgado. Se eu tivesse, se fôssemos todos assim,
ela estaria igualzinha a eu. E ela não teria me dado esses 35 centavos, porque ela não teria me visto como um mendigo, como ela viu, né? Mas não que isso seja um desagravo, entenda bem. Onde que foi essa história? Isso aí foi em frente àquele mercadinho de Vinéia que tem ali embaixo. A hora que você entra pra cá, tem aquele mercado, foi ali. Eu estava ali em frente procurando três colegas que estavam dentro do mercado. Eles estavam lá dentro e eu estava ali procurando. E aí vieram 3 senhoras para pegar um carro que elas tinham deixado ali, né, na frente do mercado. E aí eu não sei se ela pensou que eu estava ali olhando os carros ou alguma coisa nesse sentido. E ela estendeu a mão para mim. E eu, na hora, imaginei que fosse uma bala. E eu estendi a mão para pegar essa bala, né, na minha memória. E aí a hora que ela me colocou os 35 centavos na mão, eu sorri e falei para ela, olha, a senhora está fazendo confusão. Eu falei, a senhora está fazendo confusão, né? E aí eu tentei devolver para ela os 35 centavos, aí ela ficou sem jeito, né? Aí ela entrou rindo no carro e eu entrei para o mercado lá também sorrindo, né? Porque você vê, uma coisa tão... Então, isso marca, entendeu? Isso é uma coisa feliz, eu estou sorrindo por uma coisa que aconteceu lá atrás, né? E não houve maldade dela, não houve maldade minha. Então a vida é isso, são os detalhes, né? O que é a felicidade em si? Por exemplo, do jeito que eu estou feliz aqui com vocês hoje, dando fazendo esse bate-papo aqui, tem alguém soltando um pipa, ele está fazendo uma coisa diferente, mas está na felicidade. Tem alguém que está numa piscina, está feliz, né? Na piscina. Então a felicidade são os momentos, aquilo que nos agrada naquele momento. Então, de alguma forma, todas essas coisas que tem aqui, elas te lembram desses pequenos detalhes que te trouxeram essa alegria. Exatamente. Por exemplo, ali, home, mess home, né? Uhum. Aqui atrás de mim tem um... lar. Uhum. Né? Lar bagunçado lar. Então é isso, eu não preciso norma, sabe? Você tem que ser assim, você tem que ser tudo. Não, sabe? Seja você, faça aquilo que te dá na telha, assim, o que você tem vontade, o que você pode, porque o segundo seguinte pode não vir. Quando você era jovem, qual que era o seu sonho? Rapaz, olha, eu vou falar assim, quando criança, que eu me lembre, assim, pela sua pergunta. Quando criança, eu devia ter meus 5 anos, naquela época eu pensava em ser boiadeiro ou padre. Vê como que é, né? Quando eu moleque. Aí depois quando eu fiz meus 18 anos, eu tirei a carta profissional para ser motorista, né? Porque, quer dizer, já não era um sonho, mas eram as opções que você estava tendo, né? Que eu não tive grandes estudos também, né? Eu fiz o que era o chamado... Não, mas ele tinha um nome... Supletivo. Supletivo. Uhum. Né? Eu fiz o supletivo, né? Então, pelas necessidades, eu fiz o supletivo. E aí, depois eu trabalhei em várias... de faxineiro. De faxineiro. O que eu posso falar para você? O que realmente me deu uma levantada, que foi ser técnico em segurança do trabalho... fui vidraceiro, servente de pedreiro, ajudante de caminhão. O que você pensar, eu fui um pouco de tudo. Até que eu trabalhava como encarregado de manutenção e aí eu fui dispensado desse motel. Eu fui dispensado do motel e aí eu comecei, naquela época tinha muito serviço, né? Naquela época ainda você encontrava muito serviço nos jornais, né? E eu folheando o jornal
o estado de São Paulo, e eu via lá muito, na época não era nem técnico que chamava assim inspetor de segurança. E eu via muita vaga para esse inspetor de segurança, e na minha área, que era manutenção, não tinha quase nada. Aí aquilo lá eu falei, caramba, o que é isso? Né? Eu falei, eu vou até o DRT, porque eles pediam, né, inspetor de segurança com o DRT, né? Com o DRT. Eu falei, o que é isso? Eu não tinha a mínima ideia. Aí eu falei, eu vou até o DRT para saber o que é isso, né? Vou tentar ver o que é isso. Tem muita vaga e não tem, né? Só que aí, folheando o jornal, tinha um anúncio da FAAP. Inspetor de segurança, ó, último curso, não sei o quê. Aí eu liguei para a FAAP. Que é isso aqui, né? Como é que é? Falou, ó, hoje é o último dia de inscrição. Larguei o jornal lá, corri, eu morava no Limão, dei um pulo lá, corri ali até o Pacaembu, na FAAP, fiz a inscrição, fiz o curso de técnico de segurança, e aí dei uma boa levantada. Aí sim eu falo para você, minha vida deu uma boa melhorada, mas assim, objetivos, querer ser isso, querer ser aquilo, eu acho que eu nunca tive. Eu fui no dia a dia, sabe? Eu nunca tive... posso ter tido assim alguma coisa que eu queria ser isso, queria ser aquilo, eu acho que... Né? Nenhum chamado muito forte, assim? Não, nenhum. Você vivia por viver, pela sobrevivência. Sobrevivência, é isso. Aí você falou tudo, sobrevivência. Entendeu? Então, quando você está na sobrevivência, você tem que aceitar o que aparece. Você não pode ter muito sonho, não. Né? Você não pode ter sonho, não. Quando você está na sobrevivência, você tem que sobreviver mesmo. O negócio de sonhar não dá, não. E para sonhos também, você... até aos meus filhos mesmo, né? Porque você tem pessoas que têm estrelas, né? Isso existe, né? Pessoa que tem estrela. Então, do nada, algo acontece que ele sobe financeiramente, etc. Né? E tem outros que é o contrário. Por mais que batalhe, ele fica derrapando, né? E isso não é demérito para um nem mérito do outro. Acontecem, né? Às vezes você batalha e por alguma razão você não sai do lugar. E não é que você não queira, não é que você não seja esforçado. Enquanto o outro, sem esforço nenhum, de repente uma estrela abre o caminho para ele. O que você acha que é isso? Estrela é o que eu posso falar para você. Eu não saberia definir. Mas isso acontece. Eu vejo, eu percebo, conheço pessoas. Por exemplo, tem um colega meu mesmo, ele era motoboy, né? Motoboy ali, ralando em São Paulo, doido. E, de repente, nas terras da mãe dele, no norte de Minas, encontraram minério. Sim. Entendeu? Uhum. O que eu vou falar para você? O que é isso? Né? Estrela. Então, você vê, do dia para a noite ele virou, vamos dizer aí, um milionário, né? Porque encontraram minério na terra que pertencia à mãe dele, né? E ele estava ralando lá em São Paulo. Então, acontece, né? Para a sorte dele, né? Não sei se é sorte, sei lá, não teria um nome para te falar, é isso, né? Mas... estrela, no meu ponto de ver, é ter estrela, né? Merecimento, com certeza ele tem, porque senão não iria para ele, iria para outro. A gente não tem palavras para dizer, ou exemplificar, ou definir, melhor dizendo. Você não tem palavras para definir essas situações. Você falou que você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Você foi casado? Fui casado por 20 anos, morei no bairro do Limão. Então, em 79, aquilo que eu falei para você, que eu aí saí daqueles 3 rapazes que a gente morava junto, aí me casei e fui morar no Limão. Foi um casamento só? Foi um casamento, até vivi 20 anos praticamente casado. E aí também tem uma história que
quer queira, quer não queira, eu vou expô-la, né? Eu não tenho por que esconder. Então, quando eu me casei, o meu sogro era uma pessoa bem de vida, muito bem de vida. Na verdade, eu era empregado dele. Eu era motorista na empresa dele. E ele era muito bem de vida, muito bem. E aí, por N razões, sei lá, eu comecei a namorar com a filha dele, né? E inclusive nessas eu vi muito golpe do baú, etc., né? Da própria, pessoas assim próximas ali. Mas tudo bem, eu levei a minha vida normal. E quando eu fui me casar, ele me perguntou onde eu ia morar. Aí eu falei, ó, eu vou alugar uma casa, né? E vou levar ela para morar comigo, né? Nessa casa que eu vou alugar. Aí ele falou, ó, se for assim eu não vou deixar você casar, porque ela morava com a mãe dela era uma pessoazinha, ela bem pequenininha, muito adoentadinha, né? Falou, só deixa você casar se você for morar lá com elas, né? Para você cuidar tanto dar uma força para a mãe dela também. Eu falei, se for uma exigência do senhor, tudo bem, eu vou, né? Sem problema nenhum, mas eu não gostaria, né? Eu gostaria. Aí falou, não, aí tem que ser. Então tudo bem. Aí eu fui morar lá. Aí eu fui morar nessa casa que era delas, né? Também, né? E aí vieram os filhos, e muitas coisas foram ocorrendo, houve muito desgaste. Não tenho nada de falar negativamente contra ela, tá? Assim, de traição ou de falta de confiança, coisa nesse sentido. Não, eu não posso, não sou e não devo, né? Porque não houve nada nesse sentido. Mas aí vieram os desgastes comuns da vida, né? E aquela coisa, eu ainda batalhando, ainda não tinha essa profissão de técnico de segurança, então eu ainda estava naquela procura de uma estabilidade que eu também não tinha, essa estabilidade que eu consegui depois, né? Então, nessas desavenças entre a gente, um dia ela falou para mim, vai embora da minha casa. Aí pesou. Pesou, e aí eu liguei para o meu sogro, falei, olha, a situação é essa, então eu quero que o senhor venha aqui e o senhor explique para ela por que eu estou morando aqui, né? Então, se eu estou morando aqui, não foi uma escolha minha, o senhor me obrigou. Então, o senhor fala com ela e eu não sou homem para estar ouvindo isso, não. Aí tudo bem, ele foi lá, conversou com ela e tal, passou um tempo, e aí depois uma nova discussão, a mesma situação. Você vai embora da minha casa. Aí eu aguentei de novo, não falei nada, segurei as pontas e passou-se o tempo. E lá na frente uma nova discussão, aí ela colocou, ou você vai ou saio eu. Aí foi a conta d'água. Aí não teve escolha. Aí eu peguei, morava ali no bairro do Limão, Carolina Soares, desci ali, parei um táxi, peguei minhas coisas, coloquei no táxi e falei pro cara, ó, liguei para uma irmã minha que mora no 9 de julho, falei, né, você pode me dar um apoio aí só até eu me acertar aqui, porque aí depois eu já tinha a chacrinha de Itapevi. Falei, só me dá um apoio, porque enquanto eu trabalho aqui, eu estou trabalhando aqui, trabalhava ali na Barra Funda, né? Falei, só para me acertar aqui, aí eu já vou para Itapevi, aí eu vou morar lá em Itapevi. Aí o cara, parei o táxi, falei para ele, olha, eu vou pôr umas coisas dentro do teu carro e você me segue de moto, que eu estou indo lá para 9 de julho. Aí peguei, tranquei o portão, joguei a chave por cima na sacada, né? Que tinha uma sacadinha. Pronto, acabou. Encerrou o assunto. Encerrou meu casamento dessa forma. E nunca mais falaram? Nunca mais nos falamos. Nunca mais fui atrás. Porque eu acho que eu volto a falar, né? Nada tenho contra, né? Em termos... ela tinha a razão dela, a casa era dela, não era minha, né?
em que pese é aquilo que eu falei para você, também não é dela, deixa de pagar imposto, né? Tudo isso é do governo, né? E aí depois, quando eu tive esse problema da pedrinha, essa cirurgia na cabeça, porque a próstata, quanto à cirurgia de próstata, eu toquei sozinho, né? Aí quando houve esse problema da cabeça, que essas duas cirurgias na cabeça, aí sim houve essa aproximação. Então, de vez em quando, ela vem aí com o meu filho, com esse filho que é o que mais aparece aqui de vez em quando, mas é sem muita... houve essa aproximação, mas não uma afinidade como houve anteriormente, né? Nos seus poemas você escreve muito sobre amor também, né? Sim, sobre sim, saudade de algum amor. É sobre ela que você escreve? Não. Essa pessoa, de uma certa forma, ela faleceu na Bahia. Ela era uma professora minha do supletivo. Era uma professora de história. Ela já se foi. Como é que vocês se conheceram? Ela era professora, você é aluno, e como é que foi a aproximação? E que ano foi isso? Acho que 76, 75, por aí. Eu não estou bem certo, não. Mas por aí. É aquela coisa, professora, aluno, né? Ela era noiva. Mas eu não sei a afinidade que, né, você vai... E aquela escola foi... Também a escola estava iniciando, né? Era uma nova escola que estava começando. E ali você tinha muito contato pessoal com os professores, né? Era uma coisa muito, muito legal. Foi uma época muito boa. E ali né, começou uma coisa assim, mas na verdade, se você pegar aquele poema lá e você ver assim, por um beijo roubado, é dela que eu estou falando. Porque na verdade a gente não teve um romance, não teve um namoro, entendeu? Só teve esse sentimento, né? E eu sei que ela correspondia. Esse sentimento, não o atrativo físico, Sim. né, que nunca teve. Teve esse beijo roubado. Porque uma vez nós fomos no Horto Florestal, num barzinho que tinha lá no Horto, e ela tinha carro, eu não tinha. E aí, quando ela foi me deixar em casa, aí eu dei um beijo nela, assim, roubado mesmo. E aí, ela ficou brava. Ficou muito brava. Mas foi legal, foi bom. São histórias, né? Eu falo para você, se eu pudesse fazer uma história da minha vida, eu sei que a minha vida ia dar um bom livro. Eu sei que ia dar um bom livro. Você tem que escrever? Mas eu não tenho capacidade para isso, não. Você é artista, você é escritor, escreve poema. Não, poemas é uma coisa, você escrever tua história é outra. Você acha que é só falta de habilidade para isso? Sim, seria falta de competência mesmo, não é nem habilidade, eu acho que é a falta de competência. Mas eu falo assim para você, essa minha vida que eu tive, eu volto a falar, né? Teve meus altos e baixos, e eu não posso reclamar um segundo dela. Eu sou muito grato pelos erros que eu cometi, que eu aprendi, pelos erros que eu não cometi, pelos acertos que eu tive. Sabe, a minha vida seria um bom livro. Se eu fosse escrever a tua história, qual capítulo não podia faltar? Olha, eu acho que todos eles seriam bons. Eu não teria nenhum para este é o melhor ou esse você esconde. Por onde eu ia começar? Talvez, eu não vou te falar nem Marília, nem São José do Rio Preto, que eu
eu saí muito pequeno, não lembro nada, entendeu? Eu não sei nem se tenho parentes, acredito que não, tá? Em Marília, em São José do Rio Preto, porque eu sei que morei lá, mas eu não tive contatos assim com avós, com tios. Não sei se meus pais tiveram irmãos, eu não tenho ideia, né? Mas eu falo para você, eu não teria... Eu acho que todos os meus capítulos foram bons, bons mesmo, sabe? Que eu falo assim para você, esse foi o melhor. Talvez o melhor, talvez, eu vou colocar assim, o melhor é eu ter feito esse curso de técnico de segurança, onde eu consegui me estabilizar, vamos dizer assim. Mas para mim também seria uma coisa normal, tá? Não seria um... Mas o que mais me ajudou talvez tenha sido isso. Eu digo assim, falando financeiramente, estabilidade financeira, né? Não uma coisa de ser rico, ficar rico ou ter dinheiro, né? Mas respirar, sair daquele sobrevivência e viver, né? Então eu acho que talvez fosse o melhor capítulo. Agora, esconder algum capítulo, eu acho que eu não tenho que esconder nada de mim, não. Entendeu? Eu acho que tudo que eu fiz... E eu aprendi também que eu falo para você hoje, você ouve muita gente falando, puxa, né? Eu estou numa fase ruim, ou isso foi ruim para mim. Mas hoje eu vi também, hoje eu percebo que aquilo que a gente taxa de ruim é o que é melhor para a gente. Porque na hora que você está numa situação difícil, é que você faz alguma coisa para sair dela. E quando você está usufruindo dessa conquista que você teve de sair do lugar ruim, você não cresce, você está usufruindo, você está ali na boa, está lá tomando sua cerveja, está ali na sua piscina. Então aí você não evolui, você está só usufruindo. E a hora que alguma coisa que você tem que sair daquela situação, é ali que é o bom, porque você cresce, você aprende, você se suplanta. Para você, que momento foi esse na sua vida? São vários, né? Isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. Tem um que marca como um período muito difícil, que você achou que não ia sair, e hoje você olha para trás e lembra com carinho desse momento? Olha, talvez a saída do orfanato. Talvez. Né? Porque eu me lembro muito bem que muitas vezes a gente ficava em filas, né? Em pés, em fila, antes de jantar e depois de dormir. E eu via o sol se pondo lá em Araraquara, e tinha uma árvore bonita, não sei o nome dela, e todo dia eu perguntava ali para mim, até quando eu ia ficar ali? Então, você vê, não é nada espetacular também, não é nada... mas naquele momento era aquilo, né, de poder sair daquela situação, de sair, né? Até quando eu vou viver nesse orfanato? Isso ficava na cabeça, né? E vou falar para você, era ruim? Não, não era ruim. Entenda bem, foi ali que eu falo para você, eu fui forjado ali. Se eu sou isso que você está vendo aqui hoje, foi lá que eu fui forjado. Então, no dia a dia, é tudo dia a dia, cara. É tudo dia a dia. Então, é a gente saber valorizar cada situação difícil que a gente passa. Difícil é o nome que se dá, tá? Mas para mim, hoje eu vejo de outra maneira. Para mim, exatamente o que te faz você superar. Então, não é difícil, é bom. Porque é bom você ter obstáculos e você provar que você é mais, que você supera. Que você tem capacidade de superar. Agora, se você tem essa situação ruim, entre aspas, tá? E não tenta você
né? Esperar que os outros façam por você, esperar que Deus faça por você, esperar que um governo, um político, um sei lá o que, um amigo faça por você, aí você não vai, aí você não cresce. Por isso que às vezes você vê, infelizmente, você vê muita gente catando latinha, porque fica sempre na dependência de alguém, não faz por si. Porque na realidade você tem que fazer por você. Não esperar que façam por você. Pô, eu sempre peço pro convidado do programa dar uma mensagem para quem estiver ouvindo sobre a vida. Mas eu acho que tu acabou de falar já o que seria essa mensagem, né? Assim. Teria alguma coisa para acrescentar? Que tem um monte de gente que vai estar assistindo. Se alguém tiver perdido na vida ou precisando de alguma mensagem, eu queria que uma pessoa, com a sua sabedoria, passasse alguma coisa. Se for o que você já falou, tudo não, bem. Seria bem isso, sabe? É você não depender dos outros. É você porque muitas vezes a gente sempre ou cobra ou põe a culpa nos outros, né? Mas você não faz a sua parte. Então, se você fizer a sua parte, você pode estar no lodo, você sai. Mas você tem que fazer. Uma coisinha que eu falo, que está dentro daqueles escritos também, que veio e que está vindo agora dentro da sua pergunta. Se você quer, você pode. Agora, você pode. Você quer? Obrigado por aceitar nosso convite, fazer esse programa aqui. Eu que agradeço, jovem. E para quem quiser ver teus poemas, como é que é o site? Recanto das Letras. Recanto das Letras. É só pesquisar Arnor, Recanto das Letras. Arnor Milton. Que o pessoal vai encontrar lá, né? Isso. Para encerrar, a gente queria que você lesse o poema das bonecas. Tá. A gente pode fazer? Pode, só que eu vou ter que pegar ele, eu vou ter que lê-lo, né? Claro. Deixa eu pegar. Que é o que deu origem a tudo isso, né? Oi? Pegou já. Agora, das bonecas. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui. O nome é qual mesmo? Se eu não me engano é Árvore. Tem dois, né? Tem Árvore das Bonecas e tem Doido das Bonecas. Doido das Bonecas é bom. Qual que vocês preferem? Árvore das Bonecas? Acho que o Doido das Bonecas é bom, né? Eu tô com o sinal. Doido das Bonecas? Deixa eu ver então aqui. Doido das Bonecas. Achei. Achou? Doido das Bonecas. Pronto, achei. É uma crônica, né? Quando quiser. Tá. O Doido das Bonecas. Ele não é um andarilho, também não é um eremita. Algumas pessoas, ao vê-lo, ficam aflitas. Todos os dias que se avizinha, lá está ele sem companhia. Quase não mostra sorrisos, mas sempre disposto a ajudar se preciso. Muitas pessoas evitam conhecê-lo. Muitos o chamam de macumbeiro. Ele não liga, nem sabe se gosta, mas não ofende com suas respostas. É o doido das bonecas. Está quase sempre sem nada a fazer. Fica a olhar o sol se pôr e o amanhecer. Sente-se no mundo mudando, sente-se o mundo mudando ao seu redor. Sente que está cada dia pior. Não fala com quase ninguém. São poucos os que lhe querem bem. O chamam de velho maluco. Ele não liga, finge não escutar. As pessoas o temem e nem querem conversar. Poucos os que querem ver. São muitos sem razão e estão a temer. Eles tentam adivinhar o que ele pode ser. Mas ao avistá-lo, só faltam correr. Eles não sabem de seus sentimentos. Eles sabem que eles têm razão. Eles pensam que há maldade em seu coração. Muitos passam e o julgam louco.
Ele não liga, não retruca e ainda faz pouco. Ele não sabe, ele sabe que não é azedo. Só não entende por que tanto medo. Deles são poucos os que gostam. Ele sabe que não faz mal a ninguém. Ele não liga se não o tratam bem. Ele sente em seu coração que há maldade no mundo. Não tem solução. Maldades é o que pensam que ele faz. Tudo o que quer é viver em paz. Ele consegue porque tanto faz. O doido das bonecas vive isolado, mas vive em paz e bem sossegado. Obrigado, jovens. Obrigado mesmo.